Lindo. Marlene, Giovanni, boa tarde, pessoal. Oi, Rose, Andréia. Oi, Andréia. Tudo bom, Marlene? Tudo ótimo. Como é que vocês passaram a semana? Miguel entrou, tudo bom? Boa tarde, Andréia. Tudo ótimo. Lisandra, então, oi Lisa, tudo bom? Gente, que maravilha, eu aqui com vocês de novo, nesse sábado. Hoje está muito frio aqui em Bento Gonçalves. Lene, tudo bom? Obrigada, pessoal, pelos coraçõezinhos. Tava esperando, ai que bom, Marlene, eu também estava muito ansiosa para estar com aqui vocês hoje. Que maravilha, super bem. Tudo ótimo, pessoal! Eu estou muito bem, muito feliz em compartilhar os meus ensinamentos com vocês, tudo que eu aprendi. Eu fico muito feliz em poder passar adiante, né? Não ficar só para mim, porque tem pessoas que aprendem, mas não colocam, né, esse aprendizado para mais adiante. Qual é o seu nome? Meu nome é Tatiana Marini. Eu vou me apresentar então para quem ainda não me conhece, né? Uma dorzinha de cabeça, Lisa. Eu dei uma técnica bem legal, tá lá na primeira live. Se você não estava na minha primeira live, vai lá no YouTube que tá lá. Tudo bem? Eu faço as lives no sábado, Rose. Isso aí. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Tatiana Marini, eu sou psicoterapeuta e master em programação neurolinguística, a PNL. Isso mesmo. A programação neurolinguística, pessoal, tem me ajudado muito mesmo, obrigada! Muito mesmo a afastar os medos que me bloqueavam. É isso que a gente vai falar hoje, pessoal, sobre medo. Tive muitas pessoas que me estavam assim. Ai, que bom, então faz a técnica que passa mesmo, viu, Lisa? Então eu tinha muito medo de muitas coisas. Medo de falar em público, medo de... Aquela técnica que você me encontra... Isso aí, funciona assim, Marlene. A Marlene fez, olha ali, ó, pessoal. Ela colocou em prática. Parabéns, Marlene. Ai, olho sempre pra cima, eu sorrio muito. Parabéns, né? Isso aí, se você não lembrar, assistir minha live de novo, que lá tem o passo a passo, como fazer a técnica, ok? Então, a PNL tem me ajudado muito mesmo com os meus medos internos. Medo de falar em público, medo de expor o que eu pensava. Isso tudo são medos que, na verdade, são crenças que a gente vai mentalizando aqui dentro do nosso cérebro e vai se tornando real fora de nós, não é mesmo? Isso aí, né? O dia entrou, tudo bom? Obrigada, pessoal, pelos coraçõezinhos. Obrigada mesmo, tá? Então, hoje, o assunto de hoje vai ser medo. Como afastar o medo da nossa vida com a programação neurolinguística, ok? E no finalzinho vou dar algumas dicas da PNL, como nós vamos fazer para parar com aquele medo de falar em público, parar com aquele medo de falar com alguém, se encontrar com alguém, ligar para alguém, porque existem vários tipos de medo aqui, ok? Isso aí, tá? E então, a gente vai falar sobre dois tipos de medo hoje, que é medo que é para preservar a vida, ok? Que bom mesmo. E um outro medo que tem, que é de falar em público, porque eu recebi muitos e-mails me pedindo para falar sobre um pouquinho sobre o medo. Então, eu vou falar esses dois tipos de medo, que é medo para preservar a vida. A gente vai ver a função do medo na nossa vida. Primeiro tem que saber qual é a função do medo para o nosso cérebro, né? O nosso medo, ele tem o tamanho que a gente dá para ele, não é verdade? Porque se eu começar a imaginar o meu medo aqui dentro, imaginação, tenho vergonha de falar em público, vamos ter uma dica especial, pessoal, para isso. Que eu superei esse medo de falar em público, eu tinha muito medo, eu tremia, gente, ficava muito ansiosa mesmo. E a PNL tem me ajudado muito mesmo com isso. Ok? Então, o nosso medo, ele tem o tamanho que a gente dá para ele, não é verdade? A nossa imaginação
aumenta, oi Angélica, aumenta 10 vezes o nosso medo. Isso mesmo. Quando a gente pensa no nosso medo, a gente tem muita imaginação, a gente já começa a imaginar mil coisas que às vezes nem acontece. De ficar só sem meu marido. Ai, que legal. Então, qual é a função do medo, para começar a entender mais um pouquinho sobre o medo, né? A função do medo, pessoal, é a autopreservação da vida. O medo serve para preservar a nossa vida. O medo existe há milhares, há bilhões de anos atrás. O medo sempre existiu, né? E esse medo é para preservar a vida. Então, oi Dani, tudo bom? Entrou. Serve para preservar a nossa vida. Um exemplo para preservar a vida é quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os dois lados antes de atravessar, certo? Isso aí. A gente não vai colocar a mão num animal feroz, um tigre, um leão, né? Porque a gente quer preservar a nossa vida, né? Então, e aqui na Terra agora só sobraram os medrosos. Nós que estamos vivos aqui só sobramos porque temos medo de alguma coisa. Medo de atravessar a rua sem olhar para os lados. A gente não pega. Tudo bom, Dani? Tudo ótimo. A gente não vai com o carro que nem louco em velocidade alta sem olhar para os lados, ou atravessa a rua sem olhar, ou colocar a mão num animal feroz. Então, isso tudo são medos para preservar a vida da gente. Então, só sobraram os medrosos. Então, nós estamos aqui nessa terra ainda porque ainda temos medo de alguma coisa. Graças a Deus. Então, esse medo é para preservar a vida, ok? Então, só sobramos porque temos medo de alguma coisa. Então, a função do medo é preservar a vida, ok? E aquele medo de falar em público, de ligar para alguém ou falar com alguém? Ou falar com alguém que é o nosso professor, que é o nosso mestre. Esse medo, pessoal, não é um tipo de medo que é para preservar a vida, porque se nós falarmos em público ou falar com alguém, nós não vamos morrer, nós não estamos preservando a nossa vida, nós vamos continuar vivos. Então, medo de falar em público não é medo de falar em público, é medo de falhar em público, medo de dar branco, medo de não saber, de não lembrar o que temos que falar, medo do que as pessoas vão pensar de mim. Então, esse medo de falar em público não é para preservar a vida, não ter risco de morrer falando em público, né? Então, esse medo de falar em público é autopreservação do ego, pessoal. Isso mesmo, é a autopreservação da nossa autoimagem. Nós ficamos pensando o que as pessoas vão pensar de nós enquanto nós estamos falando lá na frente. É preservar o nosso ego, como as pessoas vão nos julgar, nos criticar, é sair da zona de conforto mesmo, exatamente. Então é preservar o nosso ego. Quando nós temos o ego muito elevado, quanto mais ego uma pessoa tem, mais vergonha ela tem de falar em público, porque ela quer preservar a imagem dela. Ela tem vergonha de falar porque ela tem medo do que as pessoas vão falar dela, medo do que as pessoas vão palpitar, vão julgar ela, ok? Então, esses dois tipos de medo, primeiro medo é de preservar a vida. Então, eu não vou fazer certas coisas para preservar a minha vida. Como colocar a mão no animal de estimação ou aquele animal feroz que não, né? Tudo bom? Aquele animal feroz, a gente não vai colocar a mão. Então, isso é medo de preservar a nossa vida. Não vamos beber todas e sair por aí dirigindo. Então, quem não tem medo de nada, morre. Né? Porque bebe e vai dirigindo, ou passa a mão em animais que não é para passar a mão, tigre, enfim, né? E a única coisa que o medo tem medo, pessoal, a única coisa que o medo tem medo é da ação. É da ação,
ok? Tudo bom, Tayane? Tudo bom, Jorge? Tudo bom? Então, a única coisa que o nosso medo tem medo é da ação. Porque quando nós entramos em ação, o nosso cérebro reconhece que o medo está ficando menor e a nossa coragem vai aumentando. E provamos para o nosso cérebro inconsciente que nós fizemos o que nós tínhamos medo antes e não aconteceu nada. Nós estamos ainda vivos, né? E como é que a gente vai fazer então para perder aquele medo de falar em público, de conversar com alguém? Porque isso é o medo de preservar o nosso ego, ok? Certo? Então, eu vou dar dicas para falar em público agora, pessoal, ok? Primeiramente, tem que ter uma boa conversa consigo mesma, uma boa conversa interior. Porque se a gente começar a ouvir muito as pessoas que estão fora de nós, que vão falando para nós, mas é difícil, é complicado falar em público, não é bem assim. Então, é crença das pessoas que estão nos falando. Então, não importa o que as pessoas nos falam. O que importa aqui, pessoal, é o que nós falamos para nós mesmos. E isso determina a nossa vida. Exatamente isso. O que as outras pessoas nos falam, não importa. Não tem valor a não ser que a gente dê esse valor. O que importa é o que eu falo para mim mesma antes de eu falar ao público ou antes de eu falar para alguma pessoa ou ter uma ligação. Ok? Então, a primeira dica é ter uma boa conversa interior antes de se apresentar. Ok? Falar consigo mesmo, falar coisas positivas. Porque você se estudou para isso, você se programou para isso, você se preparou para isso. Então, você tem que ter uma conversa positiva consigo mesmo, ok? Segundo ponto é pensar que o que você vai falar para as pessoas vai ajudar pessoas. Então, o que você aprendeu para você, que ajudou você falando para as pessoas, vai ajudar as pessoas também. Como ajudou você, você vai ajudar as pessoas também. Olha que benefício que as pessoas vão ter em te ouvir. E que benefício, que alegria e que orgulho de você mesmo você vai ter em passar esse conteúdo para as pessoas poderem colocar na vida, no dia a dia delas. Vai ajudar muito elas também. Então, primeiro, a conversa interior conosco mesmo, conversar coisas positivas conosco mesmo. A segunda é pensar que eu posso ajudar pessoas com o que eu vou falar aqui, certo? Pensar que o meu assunto é importante. Colocar em primeiro lugar a importância no meu assunto, é focar no meu assunto e não em mim. Porque quando eu coloco eu como prioridade, eu como assunto principal, eu vou começar a sentir aquele medo. Ensinar alguém é aprender duas vezes. Exatamente isso. Exatamente isso. Quanto mais eu ensino, mais eu vou aprendendo. E quanto eu vou ensinando as pessoas, é porque realmente coloquei em prática na minha vida e sei que funciona. Esse é fantástico, ensinar as pessoas com o que a gente colocou em prática na nossa vida e passa para as pessoas também. Então, pessoal, o terceiro é pensar que o assunto, o foco principal é o meu assunto. Não sou eu. Não sou eu que está no foco. É sim o meu assunto que está no foco em primeiro plano. É o assunto. É o assunto que é o mais importante. O assunto que nós vamos trabalhar. E sim, não a minha pessoa. Então, quando eu coloco o meu assunto em primeiro plano, o meu ego vai diminuindo. Porque eu estou levando o assunto para as pessoas e não a minha imagem. É o assunto que interessa às pessoas e não a minha imagem. Lógico que a minha imagem tem que me cuidar, né? Eu tenho que preservar minha imagem também. Mas o assunto principal, o foco, é o assunto. Assim fica muito mais fácil de falar em público, porque é o assunto que é o foco da minha palestra. O assunto, o tema e não eu. Ok? Porque é importante também saber, pessoal, que todos nós somos seres humanos e todos podem aprender a falar em público, sim, ok? Então, é colocar o meu assunto em primeiro lugar. Em foco é o meu assunto, certo?
Beli, boa tarde. Minha primeira vez aqui, seja bem-vinda, Beli. Bem-vinda mesmo à nossa live de hoje de tarde, né? O importante, então, saber, pessoal, que o medo de falar em público também tem duas emoções que nós temos, né? Boa tarde, Fred, tudo bom? Tem duas emoçõezinhas que às vezes atrapalham a gente, que a gente vai ver a diferença agora de timidez e inibição, ok? Porque tem diferença em ser tímido e ser inibido, porque tem pessoas que se dizem tímidas que não são tímidas, são inibidas, tem apenas a inibição, ok? Então agora a gente vai ver a diferença entre timidez e a inibição. Ambos, pessoal, é comportamento. Tanto a timidez quanto a inibição são comportamentos que nós podemos mudar, sim. Então, quem tem timidez tem complexo de menos-valia. O que significa isso? Que se compara muito com os outros, certo? Que se acha incapaz, que se acha gordo, que se acha feio, que se acha burro, que não gosta de sair de casa. Então, isso é a pessoa tímida. Ela se torna tímida também porque, às vezes, na infância, ela ouviu muita comparação. Ou a mãe ou a professora comparava ela com outras pessoas, né? Dizia assim, ai, olha seu colega, ele tira sempre nota boa e você não. Olha o seu irmão é comportado e você não. Porque você é um burro, porque você é um idiota. Então, teve muita comparação na infância. Tudo bom? Rose, é isso aí, Rose. Então, a timidez é coisas que a gente vai se comparando muito com os outros, né? Olha, o seu primo, ele é inteligente, você não sabe fazer as coisas bem feitas, enfim. Esse tipo de palavras que a gente vai ouvindo vai se tornando crença, porque a criança, às vezes, ela não entende, mas grava. A criança, muitos assuntos, ela não entende nada, mas ela grava. Então, esse gravar vai formando as crenças limitantes quando adultas. E quando adulta, a gente fica tímida ou inibida. Então, eu vou dar dicas. Essas comparações diminuem muito, sim, Beli. Nossa, diminui muito comparação uma pessoa com a outra. Gente, ninguém é igual a ninguém. Nunca, ninguém vai ser igual a você. Você é um ser único, você é um ser que não tem outro igual na face da Terra. E nunca vai existir. Já pensou se existisse uma outra Tati no mundo? Não teria graça, né? Você é único, você é um ser que Deus fez único. Ninguém é igual a ninguém. Podemos ter características parecidas, mas ninguém é igual a ninguém. Uau! Que legal saber disso, que ninguém é igual a mim, ninguém tem o mesmo pensamento que eu, ninguém tem as mesmas características boas ou ruins que nem eu. Tudo bom? Oi! Então, pessoal, a timidez, eu vou dar dicas como sair da timidez, certo? Para sair daquela timidez que menospreza a gente, que nos deixa para baixo, que a gente fica nos menosprezando, né? Deus é perfeito, exatamente, Lisa. Deus não fez ninguém burro, Deus não faz coisa ruim, né? Deus fez tudo perfeição e imagem semelhante dele, exatamente assim, isso aí, certo? Eu vou dar dicas, então, o que é perfeito? Perfeito quando não te falta nada. Todos somos perfeitos, porque Deus nos fez com a inteligência e sabedoria. Quando nós temos inteligência e sabedoria juntos, isso é perfeição, certo? Às vezes as pessoas falam, ninguém é perfeito. Somos perfeitos, só não somos completos. E o que gera completo? O que venha para completar a nossa vida? São pessoas, são situações, são alegrias, são cursos, enfim. Tudo isso nos completa, porque Deus nos fez perfeito, certo? Isso mesmo, Lisa. Deus nos fez perfeito, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle.
Então, quando ele nos fez, quando ele nos criou, ele pensou que nós somos imagem verdadeira e semelhança dele. Quando a gente fala assim, amar os outros como a si mesmo, quando ele falou isso, ele já tinha ideia de que nós nos amamos, certo? Ok? Então eu vou dar dica agora para timidez, certo? Eu não tenho como falar, pessoal, não importa a religião de cada um, porque antes de tudo, exatamente antes de existir a PNL, antes de existir a religião, antes de existir qualquer coisa, Deus existiu. Então, tem situações que não tem como não falar em Deus sem falar as outras coisas. Exatamente, não tem como falar das coisas sem falar em Deus, porque Deus é acima de tudo, né? Não importa a religião. Exatamente, não importa a religião. Antes da programação neurolinguística, Deus estava aqui presente entre nós, ok? Então, exatamente, nunca terá, certo? Então, eu vou dar dicas para sair da timidez. Então, o que é a timidez? Pessoas que não gostam de sair de casa, certo? Pessoas que ficam muito se menosprezando, se chamando de gordo, de burro, de feio, de idiota. Eu não sei mesmo, então quer saber, eu vou ficar em casa mesmo, que ninguém gosta de mim, fica menosprezando-se. Então, essa é a timidez, ok? Então, dica para sair da timidez primeira dica parar de se comparar com os outros. Lembra que eu falei que ninguém é igual a ninguém? É parar de se comparar com os outros. E se comparar consigo mesmo, porque cada dia a gente evolui, né? O que eu sei hoje, ontem eu não sabia. E o que eu vou saber amanhã, eu não sei hoje ainda. Então, fazer uma autocomparação consigo mesmo. Ver o que a gente tem de melhor, o que a gente está melhorando na nossa vida. Não comparar com os outros, ok? Se autocomparar consigo mesmo. As melhoras. Se você for pensar 5 anos atrás da sua vida, né? Como você era, como você pensava, o que você sabia, é muito menos do que você sabe hoje. Não é verdade? Tem muitas pessoas, né, que falam assim, eu queria saber, eu queria ter essa situação, mas com o que eu sei hoje, né? Ou seja, eu queria ter filho lá com 19 anos ou com 18, mas com a inteligência que eu tenho hoje. É assim que funciona, né, pessoal? Então, primeiro é parar de se comparar com os outros, ok? Parar com a autodepreciação, que é eu sou burro, eu sou gordo, eu sou. Parar com isso e colocar essas coisas, inverter para coisas positivas. Oi, Jéssica, tudo bom? Colocar coisas positivas. Eu sou capaz, eu tenho capacidade, eu tenho condições, eu tenho possibilidades, eu tenho potencialidades. Porque você tem, sim. Todos nascemos com tudo isso. Às vezes o que acontece é que a gente deixa escondidinho dentro de nós. Mas está aí bem dentro de você. Você pode resgatar isso? Sim. Então, primeiro, parar de se comparar com os outros. Parar de se autodepreciar-se, né? Ter autoconceito positivo de si mesmo e, se preciso, busque ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, o profissional que você escolher, certo? E isso é um treinamento também de pensar assim, né? Porque nós temos muitas crenças que foram implantadas no nosso cérebro, ok? Foram crenças implantadas. Isso não significa que você tem que viver o resto da vida com essa crença. Você pode sim mudar as suas crenças limitantes e transformá-las em crenças bem bacanas, bem legal. Crenças positivas, ok? E agora eu vou explicar então a inibição, ok? Primeira vez na live. Oi, Ana, seja bem-vinda à nossa live de hoje, então. A inibição, então quem tem a inibição, quem tem a timidez, tem complexo de menos-valia, né? Se acha sempre inferior às outras pessoas. E quem tem inibição, tem complexo de submissão. Exatamente. Quem tem complexo de submissão,
não tem autonomia para escolher as coisas, não tem autonomia para saber distinguir o que é certo, o que é errado, certo? Mudar as crenças tem que ser persistente, exatamente, muito persistência e paciência conosco mesmo também, certo? Tem que ter muita paciência e persistência também, e perseverança, porque nós somos seres que estamos sempre em função de aprender algo novo. E se algo não deu certo como nós queríamos que desse, pelo menos nós tivemos um aprendizado, né? Tivemos um aprendizado sobre a nossa coisa que não deu certo, certo? Inibição, então, é complexo de submissão, não tem autonomia. Quem tem complexo de submissão até sabe o que falar, sabe como falar, mas tem algo nela que deixa travada, certo? Ela sabe o que falar, mas algo segura ela para trás, deixa travada. Então não fala, aí fica travadinha e não fala. Isso é submissão, certo? Então essa criança provavelmente quando ela era bem pequenininha, que ia fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, alguém bloqueava ela, não deixava ela falar. Dizia assim, fica quieto, você não sabe de nada, cala a boca, agora é os mais velhos que vão falar. Quando ela ia dar uma ideia dela, as pessoas falavam isso. Fica quieto, ou na escola, ou em casa, enfim. Ela não tinha essa autonomia de falar alguma coisa, de expor a sua ideia. Então, com isso, ela foi se inibindo aos poucos. E na fase adulta, ela não tem essa coragem de falar exatamente, tem medo de falar a coisa errada. Então, já que não davam atenção quando ela falava lá atrás, na infância, agora então eu vou ficar quieta, não vou mais falar. Eu acho que eu vou falar coisa errada, então eu nem vou falar, vou ficar quietinha. Então, isso é inibição, complexo de submissão. Sempre tem que pedir para alguém uma opinião para fazer algo. Então, qual é a dica principal de sair da inibição? Primeiro é desenvolver mais autonomia, é fazer mais as coisas por si, é fazer as coisas que acha que é certo, é parar de pedir opinião para os outros, né? Isso aí, e sem ter medo de julgamento, né? Desenvolver então autonomia, escolher mais as coisas, né? Sem pedir ajuda, auxílio. Lógico que você vai pensar, você vai ter mais esse auto-julgamento. Será que é certo? Será que é errado? Né? Ter mais autonomia em fazer as coisas, certo? E uma técnica bem legal, que é, eu apanhei na boca quando criança não falava com visita. Exatamente isso. Exatamente isso, né? Quando a gente ia falar algo, alguém mandava nós calar a boca. Fica quieto, você não sabe fazer isso. Então a gente começa a ficar inibida e não começa mais a falar o que a gente pensa. Então, é ter mais essa autonomia agora, na fase adulta, em qualquer fase que se encontra, e fazer com que nós fizemos o que está aqui na nossa cabeça, ter autoconfiança em si mesmo. Exatamente isso, Marlene. Ter mais autoconfiança. Né? E uma dica bem legal para perder a inibição é você ir na rua, começar a pedir as horas ou onde fica tal loja, né? Tudo bom? Pedir as horas para as pessoas, você vai começando a ensinar o teu cérebro que você indo em direção a uma pessoa, falar com alguma pessoa, você não morreu. Você não está preservando a vida, tá tudo bem, tá tudo certo. E você vai ensinando o teu cérebro que vai ficar tudo bem. Você falando, ou pedir, onde fica tal loja, onde fica tal rua. Esse exercício maravilhoso para começar a perder a inibição. Certo? E acreditar mais no seu potencial, porque você tem grande potencial. Todos nós temos grande potencial mesmo. E a única coisa, então, que o medo tem medo é da ação, pessoal. Quando nós entramos em ação, nós provamos que nós temos sim potencialidade. Isso aí. Então, quando a gente se sente insegura, é porque nós talvez não temos autonomia suficiente para resolver as coisas. Ou quando éramos pequenos, os nossos pais escolhiam até a roupa da gente usar, o que a gente ia comer, enfim, né?
procurar a pessoa mais fechada para perguntar pode gerar confiança? Exatamente, sim, você vai na rua, você vai começar a perguntar as horas para as pessoas. Esse é um exercício maravilhoso, pessoal, maravilhoso mesmo, que eu treinei na minha vida. Pedir a hora, pedir a loja, onde é que fica tal loja, enfim, ok? Então, hoje eu fiz essa live bem curtinha, pessoal, porque eu tenho um compromisso agora, tá? Foi sobre o medo e a inibição e a timidez, a diferença entre a inibição e a timidez, que fica bem mais fácil de entender se você é tímido ou inibido, certo? Então, essa live foi bem rapidinha hoje, no sábado, né? Porque eu tenho... Sempre pergunto pro meu marido se tá certo. Você tem que começar a fazer mais, ter mais autonomia, né? Porque quem tem inibição é submisso, quem tem submisso sempre foi mandada pelos outros, né? Isso aí, eu não sou tímido, isso aí, então você é mais inibido. O inibido é mais fácil de lidar com o tímido. Quem tem muita timidez, né, tem que procurar ajuda. Como sair da timidez, certo? Gostei de aprender sobre esse assunto. Exatamente, obrigada, né? Exatamente isso. Então, obrigada pelos coraçõezinhos, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Vou passar meu e-mail. Já vai acabar sim. Tem um compromisso agora. Eu vou passar meu e-mail. Se ainda ficou alguma dúvida, né? Eu vou passar meu e-mail aqui. Vou mostrar meu e-mail para vocês. Então, meu e-mail é tamar_hotmail.com. Ok? Eu tava não consegui. Você tem que entrar mais vezes. Ai, que bom! Eu faço uma vez por semana, todo sábado, às 2h01 da tarde, ok? Vocês podem ir escrevendo aqui um assunto que vocês teriam interesse que a gente comentasse aqui com vocês, que eu vou em busca desse assunto para que nós podemos conversar mais sobre um assunto específico. Então, hoje foi sobre o medo, a timidez e a inibição, a diferença entre a timidez e a inibição, ok? Então, quando vocês estão... Obrigada! Quando estão de bem consigo mesmo... O que eu posso fazer para o meu irmão novo não crescer com esse pensamento? Exatamente. É começar com os pais, porque nós aprendemos com os pais ou com quem cria nós, né? Então, o ambiente que nós estamos vai criando as nossas crenças boas ou crenças ruins. Então, você pode passar essas crenças boas para o seu irmão. Você já pode começar a ensinar ele essas coisas boas, né? Porque ele não vai para o caminho das crenças limitantes, né? Porque quem tem crença limitante, pessoal, nossa, é horrível, porque eu sei, porque eu já senti. Eu quero fazer algo, porém eu não acredito que eu tenho potencialidade ou possibilidade de fazer. Então, você pode sim ajudar o seu irmãozinho já com as crenças em falar em público. Eu dei algumas dicas de falar em público, sim, mas eu posso dar mais? Sim, Alex, certo? Então, quero agradecer, então, pessoal, vocês estarem aqui comigo. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail, que eu vou procurar responder assim que eu posso esse e-mail, certo? Então, meu e-mail é tamar@hotmail.com. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, ok? Quem entrou... Oi, Fátima! Quem entrou agora, então, que ainda não me conhece, meu nome é Tatiana Marini, eu sou psicoterapeuta e master em programação neurolinguística e estou aqui nos sábados fazendo uma live para vocês. Tchau, Fátima! Sobre vários assuntos, né? Hoje foi um pouquinho mais rapidinho, porque eu tenho um compromisso hoje, então... Fiquem bem, bom final de semana, ok? Até mais, pessoal. Gratidão vocês que me seguiram, certo? Até mais. Então, pessoal, estou indo para o meu compromisso. Beijo, beijo, beijo. Até mais. Assiste a reprise, Cleiton. Tá bom, pessoal? Tchau. Valeu, valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau.